acho que falta muito de quem pare o filho, né? Os pais que parem geneticamente, que biologicamente, de adotar os seus filhos. Porque o pai que adota esse filho dele de verdade, ele vai trocar a fralda, vai fazer o que vocês estão fazendo. Fazer a comida, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja sem dinheiro, você vai... Eu costumo defender a ideia que há pais e genitores. Isso, boa. Perfeito. Genitor é aquele biológico, fez o depósito e tal, saiu ali o rendimento no final de 9 meses. Depois que nasceu, entrega pra mãe que cuida, vai lá, traz, então bota se o dinheiro dentro de separa, casa. ou paga uma pensão e acha que isso é ser pai. Esse é o genitor. Não, mas isso não é ser pai. Ou o sabe pai de mídia social, que bota foto com o filho de 15 em 15 dias, vai pra Exatamente, praia. pra mostrar seu paizão. Sou um paizão, meu filhão, minha filhona, que legal, não sei o quê. Esse é mole. Esse tipo de pai é mole. Agora, pai de verdade, pra mim, é aquele que tem o trabalho de todo dia ir lá, pegar todas as rotinas de uma criança. Educar, gente. Educar Acordou, demais. tem que ir lá escovar os dentes, lavar a cara, trocar de roupa, separa a roupa da escola, de não sei da onde, vamos lá, almoço. Almoço ele tá pronto, tem que ter pensado na noite anterior. O que vai fazer pro almoço no dia seguinte? Tem que descongelar a carne, então descongela a roupa da escola. Tá lavada, tá passada? É meu dia a dia, porque olha, eu tenho de 4 agora, imagina. Então são essas atividades, elas não tem como não sair da minha rotina. Não. São o tempo todo. Então, desde no domingo eu já faço a comida para congelar para a semana toda. É isso aí. Eu já ajeito o uniforme, porque ele vai usar na terça, na quinta e na sexta. E eu acredito que exista super pai. Agora, pra mim, não desmerecer ninguém aqui, a gente não faz nada que uma mãe solo não faria. Nada que não Ou seja com a mãe obrigação com de quem é companheiro, pai e né? mãe. Exato, né? e mãe com companheiro. Agora, pai a sociedade vê a gente como pessoas muito especiais. Vou dar um exemplo muito prático, assim. Eu pego o ônibus com o João, né? O motorista do ônibus abaixa o ônibus, espera eu sentar o João, espera eu ir lá bater o cartãozinho e voltar. Porque ele acha que eu não posso ficar carregando uma criança e não sei o quê. A mulher entra com 3 sacolas, 2 crianças, não sei o quê, ele fecha a porta nela e vai aí. Então a sociedade trata a gente como, cara, olha que Eu chego com 2 incrível. crianças em qualquer festa infantil, qualquer lugar público, cara, com 2 crianças do colo, porque elas são pequenas. E aí vem todo mundo me ajudar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo assim, cara, e se fosse uma mãe? Não teria a mesma atenção. Não chamaria tanta atenção, não teria tanto auxílio. Seria só mais uma. Infelizmente a sociedade é tão machista que o papel do homem não tem essa coisa do maternar. Provedor, né? É isso. Não é de cuidar. Não é do ter cuidado. É uma quebra que a gente tem que criar. E isso é estrutural, não é da pessoa, não é o fulano que é assim, ou o cicrano, né? É toda uma estrutura de uma criação que a gente nem percebe. A justiça é machista. Muito. Mas seria feminista. Não, porque... Não. Eu não entendo como feminista, não. Ela dá prioridade pra mãe, porque Porque ela acha acha que a mãe que- sabe cuidar. Que Isso o já homem ser não sabe feminista? cuidar. Não, é o contrário. É ser machista mesmo. Eu acho que é porque- machista também. É porque o feminismo e o machismo não é Não dois são lados da mesma antagônicos. moeda. Homem, por teoria, não pode cuidar de criança. Tanto que você não vai ver em creche, em animação, não vai ver homens cuidando de Nesse criança. sentido, você fala que a sociedade é machista, porque o machismo quer dizer que que o homem não sabe cuidar de criança. É não isso. cuidar. Eu tive E não ao contrário. Aposto que vocês passaram por isso. Eu tive que provar que vocês eram capazes de criar uma criança. Eu tive que provar que eu fazia comida. Quantos pais estão dispostos a assumir os papéis que nós assumimos? Muito poucos. Entendeu? Muito poucos. Eu diria assim que 38% dos lares hoje são tocados por mães. As mães são chefes e mães solos. E a gente vai procurar pesquisas, até do IBGE, uma coisa assim, você não encontra nada de quantos pais solos. Mas estima-se em torno de 2 a 3%. Quando eu me tornei solo, a minha principal referência que eu achei para conversar e trocar ideia era com as mães. Então, aí, como eu tinha que lidar com os cuidados sozinhos, era muito mais fácil de eu me espelhar na experiência das Legal mães. isso que você tá falando, cara. Porque as mães, mesmo as que não eram mães solo, ela tinha uma experiência parecida com a minha, muito mais do que o pai. Mas uma coisa cuida que com me a mãe, incomoda né? demais é o tal do pai. Eu sou pai, não sou pai e mãe, não sou pai dobrado. Não acho que ninguém consiga fazer o papel do Não outro. tem jeito. Não São tem referências diferentes. Você vai fazer afetos malemar diferentes. os dois. Você vai fazer muito mal feito os dois. Faça bem feito o seu papel de pai. Meu padrão, eu sou um pai muito bom, mas isso não quer dizer que eu Seja o melhor sempre pai do mundo. fui assim e que eu não tenho muito a Também. melhorar. Quando você se conhece profundamente, você sabe a energia que você vai depositar para os seus filhos, você sabe como você vai ensinar e como você vai fazer várias coisas. A gente está falando sobre ser exemplo para o filho, mas a nossa condição, a peculiar condição em que nós 5 estamos, de pai solo,
faz com que a gente também seja exemplo da porta de casa para fora. E eu acho que a grande missão não é ser um exemplo como pai solo, mas como pai, né? Como pai. O que eu tento é não errar muito, não estragar o menino. Exatamente, é só isso que eu tô E às vezes quando a gente está educando eles, a gente acha que está educando eles, a gente está se educando. Seja presente na vida deles, você vai marcar como nunca. Exatamente. Mais de qualquer brinquedo, mais de qualquer coisa. Seja presente, seja afetivo, seja Exatamente. carinhoso, que você vai marcar sua presença lá. Eu tive uma dificuldade interessantíssima, porque no caso o seu filho tem mãe, mas o meu não, eu adotei sozinho. Então, quando eu fui tirar o CPF, tinha que botar o nome da mãe. Não existe CPF com o nome do pai. Inclusive, pro IBGE, Não existe. o mais importante é colocar o nome da mãe. E aí eu falei, não tem mãe. Aí virou eu e a pessoa funcionária do Correios debatendo sobre o que fazer naquele momento. E no nome da mãe do João, tem eu no CPF. Aconteceu comigo uma coisa que as mulheres têm, que o inconsciente passa o recibo de tudo aquilo que você está abrindo mão para ter aquilo outro. João, sem sombra de dúvidas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu deixei, por exemplo, um monte Mas de coisa. tem peso. Tem um peso. Tem. E é inconsciente. Sim. Eu tive que achar caminhos, então fui correr maratona, fui fazer outras coisas para poder trazer de volta uma serenidade, para eu poder inclusive usufruir desse momento tão único que eu queria tanto, que era ser pai. Eu, quando descobri que eu ia me separar, eu entrei em depressão. Porque eu estava dentro de uma sociedade que o pai pega de 15 em 15 dias. Você não E queria eu isso. fiquei com aquilo na minha cabeça assim, Você eu vou pai, perder de meu verdade, filho. é. Meu filho de 15 em 15, eu não sou pai dessa criança de 15 em 15. Eu vou ser visita na vida dele. Pegando seu gancho, cara, eu acredito que na minha situação, os meus filhos são os meus antidepressivos. Bom, vocês sabem que eu perdi a esposa de maneira trágica, de uma hora para outra, uma mulher jovem, 36 anos, que de repente teve uma parada cardíaca. Essa situação toda que aconteceu comigo me fez enxergar neles a válvula de escape. Sim. E aí o exercício da paternidade me faz ressignificar toda hora as coisas, entendeu? Por quê? Porque eu preciso colocar uma energia positiva em mim, feliz, alegre, para que eles recebam essa energia também. Senão eles vão ficar, poxa, vou carregar eles no mundo do luto, do pesar, daquela coisa difícil. Tudo pra gente aprender, progredir, né? Essa experiência de luto, ela realmente é muito, muito traumática. Quando o Arthur estava com 3 anos e meio, a minha esposa sofre um acidente e fica em coma. E ela fica em coma por 1 ano e 3 meses. O que eu fazia por ele. Enquanto a Adriana estava em coma e eu vinha do hospital para ficar com ele, eu vinha com uma camiseta de super-herói. Para que ele tivesse a visão, falou assim, ó, seu pai tá aqui, ó. Seu pai vai dar conta de fazer. Mas, na verdade, o que o filho às vezes não percebe é que é ele que está passando aquela energia que a gente quer passar. É uma energia, assim, única. Eu lembro que quando eu estava em depressão, eu passava 15 horas dormindo, tomava banho para não feder, comia para não passar fome, comia para literalmente matar um pouco da fome, comia qualquer coisa. O dia que eu tinha que receber meu filho em casa, eu levantava, eu limpava a casa inteira, tomava banho, eu preparava o melhor almoço possível. Sei lá, 2 dias depois ele voltava para casa da mãe, eu voltava para a depressão. Então assim, eu comecei a perceber também que eu tinha que me agarrar nisso, eu tinha que me preparar para uma hora sair desse buraco porque meu filho precisava de mim. Eu aprendi a me reaprender para poder ser uma pessoa melhor para ele. Eu não sei o quão fantástico eu sou como pai, eu não sei se eu sou um pai bom, razoável, eu não sei, eu sei que eu sou o pai que o Tomás tem. O meu começo, eu sou um cara solteiro e gay, então todo mundo se achava no direito de dar todo tipo de opinião. Todo tipo, e às vezes muito impositivas, né? Você tá fazendo tudo errado. O que eu entendi nesse processo, já tem 3 anos, é que eu escuto os personagens principais, minha mãe, a madrinha, o padrinho, pessoas que têm relacionamento com aquele problema X, e aí eu tomo minha decisão do jeito que eu quiser. Se é difícil para um pai de menino lidar com essa situação de fraudário, no banheiro masculino ou não, mas com a situação em si, como é que é para um pai de menino? E agora, depois de que eu acabei de tirar ela da fralda faz 30 dias, mais ou menos, que eu tenho que levar ela no banheiro masculino, onde os homens fazem urina todo em volta do vaso. Cara, como é que eu faço com uma criança de 2 anos e 1 mês? Segura, em pé, para privada. Ok, mas pergunta, uma criança que acabou de aprender a sair da fralda, que vai fazer xixi no colo? Não, ela quer o vasinho, sentadinha. Com 8 ela não vai querer entrar no banheiro masculino com você. Não, e aí e você vai sozinha no banheiro feminino? Meu, então não entro. Eu tenho que pedir pra alguém segurar a porta. Entrei eu e meu filho no banheiro de família. Então entende-se que qualquer um pode entrar. Isso. Aí ele entrou na casinha e eu entrei na outra. Eu saí primeiro do que ele. Daqui a pouco entrou uma mãe com uma filhinha no colo, olhou pra mim, tipo... O que você tá fazendo aqui parado, Quem né? é você? Que tarado é você? Aí eu, filho...
filho, tô esperando. Aí ela entendeu que eu não tava ali sozinho. Porque a primeira ideia que se imagina o quê? Família, pai. Mas a gente não tem que fazer, nesse país, 14 banheiros diferentes para qualquer diferença que apareça. O que a gente tem que ter é uma sociedade segura. Respeita. Uma sociedade segura. Segura em termos de ação, né? Que ninguém vai manipular ou fazer nada, nenhuma ação contra o seu filho. E limpo. Segurança de higiene mesmo. Sim. Então a gente tem que transformar essa sociedade para a gente poder deixar o filho de 8 anos entrar sozinho no banheiro. Inclusive, quando as pessoas me abordam, como é ser pai viúvo, como que é ser pai solo, como é que é... Na verdade, o meu pensamento, o processar essa resposta para mim, passa, na verdade, em uma mudança, em auxiliar a uma mudança na sociedade. Claro. Porque pai solo, não sou o único, não sou o último, pai viúvo, não sou o único, não sou o último, mas a mudança, sim, pode começar agora. Quando eu me separei da mãe do Miguel, ele tinha 6 meses. Obviamente, não afetou em nada ele, porque ele não tinha muita referência, né? Assim, mas conforme ele foi crescendo, o próprio significado sempre vai mudando. Ele tinha uma visão diferente quando ele teve 2 anos, uma visão diferente quando teve 4, 6, 8, 9. Você tem que sempre reestruturar tudo de novo. Sim, e é um processo que não acaba, né? Às vezes ele lida bem numa idade, na outra ele não vai lidar, porque na outra ele já está indo para a escolinha, tem dia da mãe, tem dia do pai, tem dia da família, que geralmente eles tentam inventar e nunca dá certo, porque sempre é o dia da mãe ou do pai. Casos que envolvem viuvez, assim, são complicados, porque você precisa ensinar para o filho ser forte para responder sempre que não existe a mãe. No meu caso, eu fui sempre muito direto ao ponto com meu filho, sempre falei que a mamãe havia morrido, de tal maneira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E mesmo ele com 3 anos na época, ele já dizia assim, minha mãe morreu, foi pro céu sem sofrimento. E as pessoas perguntam como é que o Arthur leva. E ele chega e fala assim, a minha mãe, hoje ele já está com 9 anos, mas com 5, 6 ele falava, minha mãe virou uma estrela, mora no céu, mas ela está sempre no meu coração. Fez o presentinho do Dia das Mães na escola e ele trouxe para mim. Era um saquinho de água com uma florzinha assim. Primeiro presentinho de Dia das Mães feito na escola e ele trouxe para mim. E ele falou assim, você não é a minha mãe, mas você não é só meu pai. Você é toda a minha família. Putz. Também tive que passar por isso, então agora foi o primeiro Dia das Mães, em maio, e não tinha nem feito 1 ano ainda. Mas, cara, eu tinha uma responsabilidade de que esse primeiro Dia das Mães tinha que ser sensacional, porque para não criar um trauma, e sim sempre trazer um momento de lembrança positiva. Não lembrar algo negativo. Exatamente. E aí eu conversei com a escola e preparei um dia especial. A gente fez em torno de uns 60, 50 balões ali, com uma cartinha de cada amiguinho dele da escola, inclusive a dele, e todos mandaram o balão pro céu pra tia Renata que estava no céu. E aí foi animal, assim, porque a escola gostou, tipo, muita gente vem. E assim como o Rodrigo, a gente virou referência, às vezes, para ajudar pais que passam por dificuldades de educar os filhos, de como eles seguir a vida sozinho. E até, emocionalmente falando, a gente cria uma ressignificação da dor através do amor, da pureza das crianças, ensina a gente a como ressignificar qualquer dor que venha. Esse amor que surge, nasce em nós pais, acaba sendo até um facilitador da situação que a gente viveu. Sou Lisandro Pessoa, eu sou o pai e eu sou um militante da paternidade. Não é para poder tirar a mãe da jogada, é para poder mostrar como um pai pode ser, da melhor forma que ele puder, da forma que ele puder, do formato que ele puder. Mas que ele seja pai, que ele seja presente. É uma experiência incrível, né? É cansativo pra caramba, mas é incrível. É muito cansativo. Ter filho, na minha opinião, é a pior ideia que alguém pode ter. Meu Deus! Mas é a melhor coisa que pode acontecer. Eu acho que foi uma grande ideia que eu tive, apesar de todos os meus amigos Você tá de parabéns, cara. Você tá de parabéns. acharem que tinha sido uma loucura, né? Porque eu abri mão de uma vida que eu podia gastar o dinheiro só comigo, ter o tempo só pra mim. Você é louco, cara. O João me ensinou a ser um cidadão melhor, um filho melhor e, sobretudo, eu aprendi nesse pouco tempo que a gente está junto de que você não tem como ensinar e cobrar aquilo que você não dá. Eu só posso esperar que o João seja um cidadão e um homem amoroso se eu for um cidadão e um homem amoroso. Então, eu estou aprendendo a amar.